Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. A agricultura de base familiar, aquela que tem como mão de obra essencialmente os integrantes da família, representa 77% das propriedades rurais do Brasil, de acordo com o último censo agropecuário realizado pelo IBGE. São 10 milhões de pessoas empregadas que cultivam 80 milhões de hectares, o que equivale a 23% da área total dos estabelecimentos agrícolas do país. Eu sou William França e é sobre a perspectiva de retomada desse importante segmento, o da agricultura de pequeno porte, pelo novo governo federal eleito, que eu converso agora com o deputado Pedro Czai, que representa o estado de Santa Catarina pelo PT e é também o coordenador do Grupo Técnico de Desenvolvimento Agrário no governo de transição. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado, William França, obrigado por essa oportunidade para falar de um tema tão estratégico para o futuro, não só da agricultura familiar, mas do próprio país. Deputado, a gente ouve muito esses macro números, que são cerca de 100 milhões de brasileiros que contam com algum grau de insegurança alimentar e destes, 33 milhões passam fome. O presidente eleito, Lula, tem dito que esta é a prioridade zero da nova gestão. E o senhor está envolvido nesse processo. Eu acredito que o desenvolvimento agrário dessas pequenas propriedades passa também pela solução desse problema ou pela minimização desse caos todo aí, não? Esse é o ponto de partida. Se você tem 33 milhões de brasileiros passando fome, mais de 100 milhões de brasileiros em insegurança alimentar, e você aumenta o poder de compra, você aumenta o salário, você aumenta o emprego, você aumenta a demanda de alimento. Quem é que vai produzir o alimento? Tem setores exportadores que produzem soja, e grande parte vai para os suínos da China, para outros países, para a Europa. É o que a gente chama de agronegócio. O agronegócio de grande porte, empresarial, etc. Mas tem milhões de brasileiros, estamos falando em 10 milhões, que vivem da agricultura familiar, camponesa, do campo, da água, da floresta, que são milhões de brasileiros que produzem comida, que produzem alimento e que poderão alimentar esses 33 milhões de brasileiros que passam fome, que poderão produzir alimento para reduzir a inflação do alimento. Hoje, cada um que vai no supermercado vê um susto a cada vez, pega aí cebola 80% a mais, outro produto, que poderia estabilizar a inflação dos alimentos, ofertar alimento de melhor qualidade e saudável e fortalecer a própria agricultura familiar. Então, quando nós coordenamos esse grupo de transição, nós queremos ousadia. Nós queremos criar um Ministério do Desenvolvimento Agrário que pensa o cuidado com o meio ambiente, o cuidado da vida dos agricultores que vivam com dignidade e renda no campo e que produza muito excedente de alimento para alimentar a cidade, para alimentar o povo brasileiro, não só os 33 milhões, mas para um mercado de massa de consumo interno. A exportação é importante? É muito importante produzir para o mundo, mas é também importante produzir para o povo brasileiro. E só isso é possível se nós estruturar um ministério que foi, lamentavelmente, desestruturado. E a sua pergunta... É isso que eu ia falar, porque esse ministério já teve um papel muito importante. Meu Deus, nós estamos falando em 2 bilhões em programa de aquisição de alimento. Quando eu tive o privilégio de ser prefeito de Chapecó, eu assinei com o presidente Lula o primeiro convênio de compra direta do agricultor para o programa social público, etc. E ali depois virou PA. Nós já tínhamos 2 bilhões. Hoje vai ter 18 milhões no próximo ano. Ou seja, desmontaram a cadeia produtiva que enfrentaria a fome. Por isso que nós voltamos ao mapa da fome. E por isso que é uma questão missionária até do presidente Lula enfrentar a fome no país, mas mais do que isso, a agricultura familiar pode sustentar um outro setor fundamental, que é os trabalhadores que aumentam o seu salário, que aumentam a sua renda, que nós vamos aumentar o salário mínimo, aumenta o consumo. Mas nós não queremos que aumente o consumo aumentando a inflação do alimento, porque daí tu come o aumento do salário, como ciclo, ofertando mais alimento. Então, esse mercado de consumo de massa nacional interno é estratégico para a soberania alimentar e nutricional. O senhor citou aí, ainda que tangencialmente, uma outra questão que é a do êxodo rural. Se o senhor
incentiva a produção, no caso das famílias, o senhor mantém o jovem no campo, as famílias no campo, tirando a pressão das cidades. Também tem toda essa engenharia por trás, não é isso? Mas é evidente, William. William França, a juventude precisa ter expectativa de futuro. Nós queremos o campo como um lugar bom de se viver, que tenha internet, que tenha cultura, que tenha lazer, que tenha economia, que tenha cuidado com o meio ambiente, que tenha cuidado com a própria vida. Portanto, todo esse modo de viver que tem que ser materializado em políticas públicas, que cuida da água, que cuida do meio ambiente, que cuida do alimento saudável e, de preferência, num processo de transição ecológica para que seja produção orgânica, agroecológica, para o consumo próprio e para o excedente para ser comercializado para o povo brasileiro, para o PENAI. Você tem 40 milhões de crianças e adolescentes, que hoje é só 30% da agricultura familiar. Vamos pensar 40%, 50%, aí tu planeja a produção. E tu planeja a distribuição dela. É o da Política Nacional de Alimentação Escolar. É a merenda escolar. Da merenda escolar, que é 36 centavos hoje. Que é quase irrisório, né? Isso é um escândalo. Isso chega a uma coisa criminosa, porque não consegue dar um alimento decente para as crianças, que precisam estudar, mas precisam estar alimentadas. A criança que liga lá para o 190 e diz, tem alguma coisa para comer? Para mim e para os meus irmãos, que só tem farinha em casa. Não é possível um Brasil. Né? Ontem eu falava e fazia um diálogo com o senador, o senador Assis, a gente dizia como é que é possível um Brasil que tem tanta agricultura, tanta produção de alimento, tem mais de 100 milhões em insegurança alimentar e em situação grave 33 milhões. Isso é um escândalo ético. Isso é um escândalo ético. E por isso que o povo decidiu uma esperança enorme de fortalecer esse Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tenha a parte do estoque de alimento, que tenha Conab nesse ministério, que tenha pesquisa e desenvolvimento, e parte da Embrapa deveria compor neste ministério, que tenha inspeção federal para criar agroindústrias familiares rurais em cooperativas, em associações, para distribuir esse alimento com um valor agregado para dar renda para o agricultor, e aí já o morador da cidade receber um produto saudável do campo. Então, nós temos muito e bom desafio. Até quarta-feira que vem, a gente entrega o primeiro documento para o vice-presidente da República, para Luiz Mercadante, que coordena os núcleos, os grupos técnicos, da primeira proposta dessa estrutura organizacional desse novo ministério. Esse desenho desse ministério é um pouco mais robusto, pelo que o senhor certeza, mais robusto, porque o atual está ligado a uma secretaria, no MAPA, onde foi reduzindo os programas, tirando o programa, o INCRA. Meu Deus, nós temos 2.600 pessoas no INCRA no Brasil inteiro e tem 600 para se aposentar. Tem que reestruturar o INCRA como um lugar grande de produção de alimento no país, de assentados, de 1 milhão de famílias de assentados. Tu imagina 1 milhão. Tu tem que criar condições para elas produzir alimento para o povo brasileiro, as mulheres, a juventude, os quilombolas, as comunidades tradicionais, os ribeirinhos, os extrativistas, os pescadores, os agricultores familiares. Percebe a pluralidade? Sim. Como é que um ministério ligado ao agronegócio vai dar conta disso? Não vai dar. Não vai dar conta. Por isso que o próprio grupo de transição do MAPA já começa a compreender a importância de ter um novo ministério, com esse rosto de tantos sujeitos, de homens e mulheres do campo que querem ter o direito a produzir o alimento e viver bem. E produzir alimento para o povo brasileiro, não só para os porcos da China. E isso deixando que o agronegócio faça essa alimentação. Continua fazendo, e tanto é que tem um mapa, vai continuar fazendo, vai criando um balanço comercial, vai produzir para exportação. Não há antagonismo. Há complementariedade nesse debate dos núcleos, nos grupos, desde que a gente consiga colocar também no Ministério do Desenvolvimento Agrário crédito, assistência técnica como a Anater, pesquisa, tem que haver, subsídio. Há uma nova onda mundial que é esse cuidado com a questão climática. Isso também tem que ser inserido nesse processo, não? Você tem um setor, que é o indígena, que é o quilombola, que é o agricultor familiar, que é as comunidades tradicionais, que mais preservam o meio ambiente. Que não tem lugar onde mais se preserva o meio ambiente que esse setor. Então, nós queremos produzir alimento cuidando do meio ambiente. E é possível. Nós estamos desenvolvendo agora uma máquina, uma tecnologia em sistema agroflorestal que faz várias operações numa única máquina, com um pequeno trator,
mantendo sem agrotóxico, sem veneno, sem fertilizante químico, com alta produtividade. É possível desenvolver novas tecnologias, produzindo muito alimento, só utilizando, sem queimar nenhuma mata nesse país, porque nós lá do sul, parte da chuva vem da Amazônia. Queima a Amazônia, falta chuva e desertifica o sul do país, William. Então é um conjunto desse país e do planeta, porque só temos um planeta, temos que cuidá-lo. Então não tem como, é insustentável queimar, desmatar. Hoje já temos tecnologias avançadíssimas no mundo inteiro que dá para não desmatar, não queimar, recuperar as áreas degradadas. Nós estamos falando aí, 30% das áreas da Amazônia estão degradadas, onde foi colonizada. Então, tu recupera as áreas degradadas com produção de alimento, sem desmatar, sem queimar. Esse é o grande casamento e a agricultura familiar e camponesa vai dar grande contribuição para fortalecer o campo e criar renda, dignidade e felicidade humana como um bom lugar para se viver e vai produzir alimento para enfrentar a fome de 33 milhões de brasileiros e grande parte dessas crianças, e também um mercado de massa de consumo para não ter inflação do alimento, é ofertar mais alimento pela agricultura familiar. Deputado Pedro Cusai, os desafios são imensos. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui. Eu sei que o senhor tem muito trabalho e tem que sair já para uma reunião, não é isso? Já vamos para a reunião do grupo técnico de desenvolvimento agrário, montando essa proposta e materializando e apresentando para o presidente Lula, para o Geraldo Alckmin, uma proposta enxuta, muito enxuta, mas viável para fortalecer a agricultura familiar, fortalecer a cidadania e fazer desse Brasil um Brasil digno de muita esperança. Eu acredito que essa missão de vida do presidente Lula de enfrentar a fome, de fortalecer o salário mínimo, de fortalecer a saúde, a educação e fortalecer o campo, o ministério que nós estamos estruturando, que eu vou dar junto com a nossa equipe, com todo o grupo, que somos em 30, 4 parlamentares, 5 parlamentares, 4 federais e 1 estadual, mais os grupos, todos técnicos que estão participando, esses 30, vão dar um presente. Lula, nós vamos entregar um ministério que vai produzir alimento para te cumprir a sua missão de vida, que é 3 refeições por dia para o povo brasileiro. Deputado, agradeço novamente. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre essa questão da produção de alimentos no país e de todas as outras discussões aqui do Parlamento? Acesse nosso portal na internet, câmara.leg.br. Fica ainda como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção.